Olá, eu sou o Edmauro e hoje nesta lição, aprendendo a viver sem acusação e sem condenação. Nós vamos ver nos textos de referência, texto bíblico de referência, está na carta aos Romanos, capítulo 5, do verso 6 ao 9, e no capítulo 8, do versículos do 1 ao 5. Então a palavra nos fala que, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nós estaremos nessa lição tratando sobre viver sem acusação. Viver sem acusação e nem condenação. Há muitas pessoas nos dias de hoje que vivem com questões do passado, com sentimentos, com tristezas, com rancor, com ódio, e estão na casa do Senhor. E essas acusações, isso já foi tudo levado na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós fazemos a confissão, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, todas essas acusações, todos esses apontamentos que nós tínhamos, eles foram jogados no mar do esquecimento. Eles não nos pertencem mais. Mas há muitas pessoas que ainda trazem porque não foram libertos, porque não conhecem a palavra do Senhor. E nós temos esta missão de revelar, de levar a palavra do Senhor àqueles que estão presos ainda estão amarrados, ainda estão ligados às coisas do passado. Então nós temos que anunciar, nós temos que pregar, nós temos que falar da grandeza, do amor e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo para a nossa libertação. Trataremos de uma esfera da vida de quem nasceu de novo, que é a certeza de uma vida livre de condenação ou acusações de seus pecados. Há pessoas que se sentem acusadas, como eu havia dito, por suas consciências e necessitam entender que, uma vez já perdoadas por Cristo, a acusação que mais pesava contra elas não está mais valendo, pois em Cristo foram perdoados e não estão mais sob condenação. Então, quando nós reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós confessamos, quando nós anunciamos que Ele é o nosso Senhor,
nós estamos fazendo com que todas essas condenações, todas essas acusações, tudo isso que nos foi imputado pelo inimigo ou pela nossa consciência, nós estamos libertos, nós estamos isentos, nós estamos sem esses apontamentos, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, o objetivo dele era para que nós o conhecêssemos e, através do sacrifício dele, nós fôssemos libertos. E o perdão de Deus é maior que a condenação dos homens. E que ainda, na esfera terrena, uma pessoa se veja obrigada a cumprir uma penalidade por um pecado praticado, Deus mantém seu perdão na esfera espiritual, se a pessoa efetivamente se arrependeu e abandonou aquelas práticas. Então nós estaremos vendo que Deus, ele perdoa até mesmo aquele que cometeu crimes, que cometeu violências, que cometeu coisas muito graves, que se ele se arrepende perante o Senhor, em espírito e em verdade, ele confessa ao Senhor que está arrependido, o Senhor Deus o perdoa. Mas aquelas acusações, os apontamentos, as obrigações daquele crime ou daquele ato praticado na sociedade, ele tem que cumpri-la, né? Se houve um crime, ele foi condenado, ele matou alguém e ele foi condenado a uma sentença de prisão, não é o fato dele ter sido, dele ter se arrependido, confessado e Deus o perdoou, é que ele vai estar isento dessa pena imputada pelos homens. Ele terá que cumpri-la, mas ele vai viver uma nova vida. Ele vai andar, ele vai se comportar, ele vai agir de forma diferente, porque o Senhor Jesus Cristo o perdoou, né? O Senhor o perdoou. Isto é, se ele fizer isto de coração, né? Se ele fizer isso de corpo, alma e espírito, se ele se arrependeu de fato. É que às vezes algumas pessoas, elas cometem, elas dão esse entender. Vou aceitar o Senhor, que daí eu vou ter uma vida, eu vou ter uma disposição, eu vou ter um privilégio entre as pessoas que servem a Deus. Não vai ter. E se isto é um ideal, se isso daí é uma ideia, se isto é um propósito, está enganado, né? Está enganado porque o Senhor conhece, ele sonda os nossos corações, ele esquadrinha os nossos corações. Então, nós temos que ter, quando orientarmos alguém, quando falarmos para alguém sobre essas questões, nós temos que ter essa convicção de que o fato de aceitar o Senhor Jesus Cristo só para se eximir das responsabilidades sociais não vai levá-lo à vida eterna, não vai ter uma vida em comunhão com o Senhor. Então, uma das coisas que a salvação em Cristo propicia ao pecador arrependido é o perdão de todos os pecados. Isso daí é certo. A palavra do Senhor nos revela, nos assegura disso, né? Que o Senhor, ele perdoa todos os nossos pecados. Então, após receber o perdão dos nossos pecados, precisamos aprender a viver uma existência livre do senso de acusação e condenação. Então a gente tem que aprender a viver, nós temos que começar novamente, nascer de novo, né? Retomar, recomeçar, para que possamos não olhar mais para aquelas coisas que o passado nos apontou, que o passado nos condenou. Então nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. A culpa, nós vamos estar vendo, né, a definição de culpa, que ela é um sentimento que nos acomete quando pecamos e praticamos algo que a sociedade entende ser errado, ou ofendemos as pessoas que nos cercam com palavras ou atos. Então nós temos que ter esse conceito de culpa
para a gente poder estar entre as pessoas e vivermos bem. Aquilo que eu pratiquei, aquilo que eu fiz, que a sociedade ou que aquelas pessoas que convivem ao meu redor, elas entendem que aquilo foi errado e aquilo está me incomodando, aquilo está me fazendo mal, isto é um sentimento de culpa. E aí eu tenho que rever esse comportamento, essa ação, essa postura e me reconciliar, né? E ir até a sociedade, ir até as pessoas que magoei e pedir-lhes o perdão e confessar ao Senhor e não praticar mais, né? O arrependimento, uma das questões do arrependimento, do perdão é isso, né? Nós cometemos o erro, o Senhor nos perdoa, mas a orientação que o Senhor nos dá é ide e não pecais mais, não praticar novamente o mesmo erro. Ter a sensação de culpa é sem dúvida muito ruim, mas não ser perdoado é bem pior. Então, quando nós temos essa sensação de culpa é ruim, mas quando nós não somos perdoados, quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos a reconciliação e não somos perdoados, é muito mais dolorido, é muito mais, pior. Né? É terrível quando a gente reconhece o erro, vai até aquelas pessoas e busca o perdão delas e elas não dão importância. Isso dói, machuca, fere muito mais. Mas o Senhor Jesus Cristo, a graça que nós temos, né, aquilo que nós compreendemos é que o Senhor Jesus Cristo ele é misericordioso para nos perdoar. O sentimento de culpa pode nos atingir quando fazemos algo que é reprovável ou pecaminoso, ou mesmo quando deixamos de fazer o que sabíamos ser certo. Muitas pessoas, quando acometidas por esse sentimento, tomam uma firme atitude de não mais fazer o que as deixou naquele estado. Outras pessoas justificam o que fizeram, outras pessoas sentem-se tão culpadas que são consumidas por esse sentimento, fechando-se para o mundo. Outras pessoas até para Deus. Há pessoas que, envolvidas em sentimentos de culpa, decidem dar cabo de suas próprias vidas, esquecendo que em Deus há esperança e perdão. Então, nós sabemos que a culpa, né, o sentimento de culpa, ele é muito grave. Ele é muito grave. Ele nos causa, né, ele causa acusações e que algumas pessoas, ela se sente tão culpada que ela acaba praticando suicídio. Nós vamos ver um exemplo disso na Bíblia, quando Judas, ele trai o Senhor Jesus Cristo, o seu sentimento de culpa foi tão grande, que ele não suportou essa dor, ele não suportou essa acusação do inimigo, que ele foi e cometeu o suicídio. Então nós temos exemplos na palavra do Senhor de que a tamanha gravidade que é esse sentimento de culpa. A atuação do inimigo de nossas almas, o inimigo, né, Satanás, ele também sabe que podemos sofrer com o sentimento de culpa. Então ele conhece tudo, ele está ao nosso derredor, ele está ao derredor da terra e está contemplando, ele está vendo as nossas ações, os nossos atos, os nossos comportamentos, o que nós estamos fazendo. E ele também acusa, ele é o pior dos acusadores, né? E como se não bastasse a nossa consciência nos acusarmos, né? A nossa consciência estarmos falando, martelando que aquilo que foi feito foi errado, ele também nos acusa e leva as acusações diante de Deus. Então, além da nossa consciência, o inimigo também ele age dessa forma. E ele leva para Deus. Olha, tá vendo? Ele também faz isso. E ouvi uma grande voz
no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Criador, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Então ali nos fala que o acusador, né, acusava os nossos irmãos, nos acusa de dia e de noite, o tempo todo. Ele está nos acusando, nos apontando. Ele está operando, né? Ele está agindo e procurando oportunidades para nos acusar, além da nossa consciência. Então nós temos que estar sempre examinando as Escrituras, a palavra do Senhor, para que nós possamos ver o que eu fiz foi certo, o que eu fiz foi errado. Senhor, revela a sua palavra, mostra para mim. E aí o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele vai nos revelar aquilo que vai nos transformar, aquilo que vai nos libertar, aquilo que vai nos eximir da culpa e o inimigo não vai poder nos apontar. Então, além de ele nos incentivar ao pecado, depois que pecamos, ele nos acusa diante do Senhor. Mas mesmo nesse caso, podemos contar com o perdão de Deus, que é maior do que as acusações do inimigo. Então vejam, o diabo, a ação dele é terrível, é terrível. Ele incentiva o homem a pecar, ele leva o homem ao pecado, né? Ele leva a pessoa ao pecado, e depois que a pessoa praticou o pecado, o qual ele induziu, ele seduziu, ele acusa. Ele acusa. Ah, mas você pecou, você errou. E aí nós não temos como falar, mas foi você que mandou, você que... Não, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Olha, isso é certo, eu não posso fazer. Isso daqui não provém de Deus, isso daqui não me convém. E aí eu não faço. Mas as pessoas acreditam, né, que o pecado ele tem as suas dimensões. Não tem. Pecado é pecado. E o que nós temos por convicção e certeza de que o Senhor Deus, ele nos perdoa. O Senhor Deus, ele vai de encontro com as nossas necessidades, ele sonda os nossos corações, ele vê o nosso arrependimento e aí ele nos perdoa, ele nos reconcilia, ele nos traz de baixo para os seus braços, para a sua potente mão, e aí nós nos alegramos, nós nos fortalecemos e nós continuamos fazendo aquilo que é reto e agradável aos olhos do Senhor. E nós vamos estar vendo, né, que este pode detestar pessoas arrependidas, né, que o inimigo ele não gosta. Se arrependeu, para ele não é bom. Para ele é bom que fique sofrendo, fique amargurado, porque quando nós nos arrependemos, ele... perdi, né, um dos meus seguidores. Então vejo, ele não gosta das pessoas que se arrependem, mas não pode impedir de Deus nos perdoar. Se sinceramente nos arrependemos e buscamos a Deus. Então, nós temos essa certeza, nós temos essa convicção de que quando nós nos arrependemos, o Senhor Deus nos acolhe, né? Ele nos envolve no seu amor, na sua infinita graça e misericórdia. Em João, na primeira carta de João, capítulo 2, do verso 1 e 2, ele nos fala: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Senhor Jesus, ele é justo, ele é aquele quem nos perdoa, ele é aquele que foi dado para que fôssemos alcançados pela misericórdia do Senhor para o perdão dos nossos pecados. Paulo explica que todos nós
somos, né, culpados perante Deus. Então Paulo vai nos dar uma orientação sobre essa questão, que todos são culpados perante Deus. Depois de descrever o destino dos gentios pagãos e descrentes, ele passa ao destino daqueles que podem se sentir privilegiados em termos de religião. Apesar do conhecimento da vontade de Deus, eles são culpados porque eles também se recusaram a viver segundo as suas crenças. Aqueles que hoje crescem em famílias cristãs são privilegiados em termos de religião. A condenação de Paulo se aplica também a nós se não vivemos de acordo com o que conhecemos. Então vejam, nós conhecemos a palavra, se nós não vivemos a palavra, nós também estamos em pecado, né? Nós também estamos no erro. E aí a condenação é certa, né? Nós não podemos ser religiosos. Nós temos que ser cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, anunciantes da palavra do Senhor. Esta é a orientação que Paulo nos dá e nos fala para que saibamos e façamos, né? Conhecemos a palavra do Senhor e andemos segundo a vontade do Senhor, orientado e dirigido pelo Espírito Santo. Então, de acordo de que tipo de condenação a Bíblia trata, né? Qual é o tipo, que condenação que a Bíblia nos fala? A Bíblia descreve que Deus primeiramente disse a Adão que não o desobedecesse. E Adão fez o que Deus disse que não deveria ser feito. Por causa do seu pecado, Adão não apenas ficou sujeito à morte física, mas também à morte espiritual, ou seja, uma eternidade afastado da presença de Deus, sem salvação. Essa foi a condenação aplicada ao pecado de Adão. E como o pecado dele foi transmitido a nós, também fomos alcançados por essa mesma condenação. Paulo explica isso quando escreve aos Romanos. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, uma carta aos Romanos, capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre essas questões. Então, através de Adão, o pecado entrou para a nossa condenação, e através de Cristo, o pecado, né, ele sai. Então, através da obediência de Cristo, né, aqueles que o confessam, reconhecem como único e suficiente Salvador, né, da sua vida, ele se torna liberto, né, ele se torna perdoado pela palavra do Senhor. Então, quando pecamos, caímos na mesma condenação em que Adão foi penalizado. É uma condenação que decreta nosso afastamento de Deus e uma vida cheia de pecados e um destino eterno miserável. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós nos distanciamos do Senhor. E se nós estivermos em pecado, nós teremos, né, a condenação para o destino eterno. Então, os cuidados que nós temos que ter para que nós possamos estar em todo o tempo fazendo como a águia, né, renovando, buscando estarmos em comunhão com o Senhor, em comunhão com a palavra, em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com aquilo que a palavra nos diz para que façamos. O que Deus fez por nós em Jesus, seu Filho, Deus perdoou os nossos pecados, nos trouxe a paz e nos aproximou dele. Então, através de Jesus Cristo, Deus se reconcilia com nós, nos trazendo a paz.
Em Efésios, cartas aos Efésios, no capítulo 2, no verso 13 ao 14, na parte A, vai nos falar assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos se fez um. Então essa é a certeza, essa é a segurança que nós temos. Jesus Cristo é a nossa paz. E Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos liberta, né? Ele que nos tira do pecado. É Ele que tira os nossos pecados. Devemos andar segundo a lei do Espírito. Devemos andar segundo a lei do Espírito. Paulo escreve aos Romanos: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Isso significa que as pessoas que não têm Jesus como seu Salvador e não se deixam ser trabalhadas pelo Espírito Santo colherão um sentimento de culpa constante por não fazer o que Deus ordena, pois são inclinadas para as coisas carnais, para a prática do pecado. Já os que são segundo o Espírito andam de acordo com o Espírito de Deus, fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus, mesmo que peque. Sabem que, podendo contar com o perdão divino por meio da confissão de pecados. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses o motivo pelo qual não andamos mais pela lei da carne. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então Jesus Cristo, ele tirou os nossos pecados e levou sobre si, e eles foram cravados na cruz do Calvário, né? Então essa é a certeza, essa é a convicção que nós temos que ter. Quando cometemos um erro ou um crime, surge uma acusação contra nós. Diante dos homens, é possível que o inocente seja acusado de um crime que não tenha cometido. Mas nenhuma pessoa pode, diante de Deus, ser acusado de um pecado que realmente não tenha cometido. Então vejam, entre nós, os homens, pode ser que um justo seja condenado, que um justo seja preso. Nós temos muitas histórias, nós temos muitos fatos na sociedade, nós temos muitos episódios aí que se deram. E com o decorrer do tempo foi provado que aquela pessoa não havia cometido tal crime. Mas perante o Senhor isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O justo não será condenado. O justo não será julgado, né, de forma injusta. Ele não perderá a sua vida eterna, ele não perderá a sua salvação, porque Deus é o justo juiz. Essa é a nossa certeza. Deus é o justo juiz. Ele não apenas sabe de todas as coisas, como também sabe o propósito de cada coração. Então Deus sabe do propósito do nosso coração. Ele conhece tudo. Ele está em todos os tempos, em todos os lugares, em toda situação, né? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E ele, por ser o justo juiz, é que ele não vai cometer nenhum equívoco, nenhum engano. Ele não vai condenar ninguém de forma injusta. Ele também não vai absolver, né, não vai isentar ninguém porque fez ou porque é bonito.
porque faz as coisas, mas não conforme a palavra do Senhor. Segundo, não conforme as ordenanças do Senhor Jesus Cristo, mas segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Também, se não agradar a Deus, não tenha essa certeza que você está é salvo, que você está liberto. Somente quem salva, quem liberta é Jesus. Somente Ele quem nos dá essa certeza. O salmista disse sobre o fato de que Deus sabe sempre o que fazemos. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. No Salmos 90, no verso 8, ele vai falar do salmista, ele traduz o que o Senhor Deus é, o que ele faz. Ele conhece, né, todos os nossos pecados ocultos. Então aquele pecado que você dá aquela olhada, né, não tem ninguém, isso daqui eu posso fazer, isso daqui ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. E isso será julgado por Ele. Né? E Deus sabe de tudo o que fazemos, e mesmo aquilo que imaginamos não ser pecado, Ele julga da mesma forma. Então nós temos que ter os cuidados para os caminhos que nós andamos e o que nós pensamos. Nós vamos ver que Billy Graham, um famoso evangelista norte-americano, disse que os sentimentos de culpa surgem quando a nossa consciência nos diz que violamos os padrões de Deus, quando pensamos de modo equivocado ter feito isto, ou quando simplesmente deixamos de satisfazer as nossas próprias expectativas ou padrões que outras pessoas definem para nós. Então Billy Graham, ele traz um conceito, né, de sentimento, de culpa, para que nós possamos ter uma visão fora da Bíblia, né, do que o homem, né, através do seu conhecimento, entende, compreende e tem. Então ele nos dá um conceito que quando a nossa consciência nos diz que violamos os padrões de Deus, então a nossa consciência ela fala, isso daqui não é certo, isso daqui você, olha, então quando nós ao deitarmos, ao nos dirigirmos para alguma ação, atitude, e ali aquilo fica, olha, isso daqui não foi certo, isso não foi bom, isso não é de Deus. E aí nós vamos consultar a palavra do Senhor, e aí ali o Senhor vai estar nos falando, nos revelando. E aí o que temos que fazer é nos arrepender, né? E a nossa consciência pode nos julgar pelas decisões corretas que tomamos ou pelas decisões erradas. Uma decisão errada, com certeza, anula certo. Né? Aquilo que é errado vai anular o que é certo. E por isso precisamos refletir bem antes de tomarmos decisões que venham nos afastar de Deus ou nos trazer sentimento de culpa. Como já foi dito, devemos nos lembrar de que temos em Jesus o nosso defensor, aquele que intercede por nós diante de Deus quando nos arrependemos genuinamente e abandonamos aquilo que nos induz ao pecado ou à prática pecaminosa. Não adianta chegarmos ao trono da graça sem um coração arrependido e desejoso do perdão divino se ainda mantemos vínculo com aquilo que Deus condena. Então, nós temos que ter muito cuidado. A gente tem que ter muita sabedoria, temos que estar sempre em vigilância, em oração, consultando a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, indo à casa do Senhor, para que Ele possa nos revelar da sua graça e da sua misericórdia, para que Ele possa estar investigando, vendo o nosso coração, se de fato nós estamos em espírito e em verdade na sua presença, se nós estamos arrependidos verdadeiramente
daquilo que praticamos, daquilo que fizemos. E aí ele vai nos perdoar. Então há pessoas que, antes de conhecerem a Jesus Cristo, antes de confessarem que Ele é o seu único e suficiente Salvador, praticaram coisas que ultrapassaram os limites do aceitável na sociedade. Então tem pessoas que cometeram muitos delitos, praticaram crimes, roubaram, mentiram, adulteraram, ou seja, fizeram coisas que ultrapassou o que a sociedade estabelece por limites, por um padrão aceitável, né? É evidente que tais atos são fruto do pecado, e há atos cujas consequências transcendem o momento em que foram praticados, trazendo sequelas para a sociedade. Deus perdoa tais atos? Sim, Deus perdoa. Mas, né, se tiver um coração verdadeiramente arrependido e desejoso do perdão, Deus perdoa. Deus perdoa, sim, aquele que cometeu pecados que nós, enquanto homens, não perdoamos. Enquanto a nossa natureza humana não perdoa, Deus perdoa sim. Mas se o seu coração, se o meu coração estiver desejoso, estiver arrependido, e aí sim Deus perdoa. Entretanto, é possível que tais pessoas alcançadas pela consequência da sua atitude, tenham de pagar socialmente pelo que fizeram. Exatamente aquilo que eu já havia dito anteriormente. Vai ter que pagar perante a sociedade aquele ato, aquele crime, aquela condenação imputada. Mas perante Deus, não. Perante Deus, ele já está perdoado. Né? Quando perante a palavra do Senhor, ele já está perdoado. Nós vamos ver isto no ladrão da cruz. Ele cometeu vários crimes, vários erros perante a sociedade. Mas quando ele, ao lado de Jesus Cristo, o reconhece como o Senhor Salvador, ele confessa ao Senhor Jesus Cristo, ele reconhece a Cristo, o Senhor Jesus Cristo diz para ele, né, que ainda hoje estaria no seu reino, ou seja, ele já estava perdoado. Ele reconhecendo a Cristo, ele foi perdoado. Então nós temos que ter essa compreensão. A sociedade julgou, matou, né, pendurou o ladrão na cruz, e ele estava sendo julgado pela sociedade por crimes que de fato cometeu. Mas Jesus Cristo, conhecendo e vendo o seu coração, ele vendo que ele se arrepende, Jesus Cristo perdoa e Jesus Cristo dá a salvação, a vida eterna. É o que nós todos almejamos e que nós todos estamos buscando, conhecendo, confessando, estando na presença do Senhor. É essa vida a qual nós todos almejamos, que é a vida eterna. E o inimigo ele não tem como estar nos acusando, nos apontando, se nós fizermos aquilo que a palavra nos orienta a fazer, nos determina com que façamos, né? Então essa é a certeza que nós temos, que Deus nos justificou através do sangue de Cristo derramado na cruz, porque Deus é santo. Deus é santo. Ele não podia nos aceitar simplesmente desconsiderando ou ignorando os nossos pecados. Pelo contrário, esses pecados deviam ser tratados. E Deus fez isso através da morte sacrificial do seu Filho. Novamente, essa justificação é a aprovação de Deus que só nos é dada com base naquilo que Cristo fez. É um perdão que liberta a todos nós. De outra forma, seríamos prisioneiros desesperançados do pecado. Se o sangue de Cristo foi derramado em nosso favor, então por seu sangue seremos por ele salvos da ira de Deus. Então vejam que maravilha, que tremendo, que
Que bênção, né, que nós recebemos. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o pecado do Senhor. Nós recebemos o perdão do Senhor nosso Deus. Viver sem acusação, sem condenação, é viver baseado nas promessas de Deus em relação ao perdão de nossos pecados. É a certeza de que o Senhor é maior do que a nossa consciência. Isso não é um precedente para que tenhamos a ter uma vida desregrada e que desagrade a Deus, mas sim ter uma vida como um exemplo de misericórdia e bondade divina. Então nós temos que ter uma vida como um exemplo de misericórdia e bondade de Deus. Lembremos-nos de que o perdão de Deus é maior do que a condenação que nos foi dada pelo pecado e suas práticas. O perdão de Deus é maior, muito maior, do que a condenação que nos foi dada pelo pecado em suas práticas. O perdão sempre vem depois de um reconhecimento do pecado cometido e de um pedido de reconciliação, tanto com Deus quanto com a pessoa que ofendemos. Então vejam, quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós pedimos perdão a Deus e nós nos reconciliamos com Ele e também para com aquelas pessoas a qual nós ofendemos. Então temos que ir até elas, temos que nos reconciliar, né? Temos que tirar as mágoas, temos que tirar aquelas acusações. E só quem faz isso é o Senhor. Só quem faz isso é Deus. Ele que nos liberta. É possível também que os homens não perdoem determinados atos cometidos. Isto sabemos que há homens, né, há atos que nós repudiamos, que nós não aceitamos. Então é possível que não sejamos perdoados pelos homens. Mas Deus é poderoso para nos perdoar. Deus é tremendo, Ele nos perdoa. E é esse o perdão que faz a diferença em nossas vidas. Ele é quem vai nos garantir a vida eterna. Então é Deus quem vai nos perdoar e é Ele que vai garantir a vida eterna para cada um daqueles que o buscam, para aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, nós temos que estarmos sempre na presença do Senhor e vendo, né, os nossos erros, confessando os nossos pecados e perdoando aqueles que têm nos perdoado, cometido, né, quem tem nos ofendido. Amém. Obrigado.